Olá, bom dia. O Brasil está passando por uma grave crise econômica, política e institucional. Uma crise que foi atingida por esse movimento mundial que atingiu a Grécia e outros países da Europa, que chegou aqui, como se dizia o governo do PT, uma marolinha e passou a ser um verdadeiro tsunami, que atinge também o estado e o município de Natal. Para conversar sobre essa conjuntura de crise no país, em Natal e no mundo, nós estamos aqui com o vereador Sandro Pimentel, do PSOL, e também com o coordenador-geral do Sinteste-RN, José Rebouças. Bom dia, Sandro. Bom dia, Rebouças. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Rebouças. Satisfação estar mais uma vez aqui no programa Diálogo Plural do nosso sindicato, o Sinteste. Muita alegria. Bom, vamos começar pela questão do governo do PT, que na campanha passada, e via-se sempre dizendo, Rebouças e Sandro, que essa crise seria uma marolinha, que o Brasil estava preparado para enfrentar essa crise e queria, digamos, passar devagar aqui no país. Vereador Sandro Pimentel, essa crise veio, chegou e, como vem da Europa, vem de outros países, atingiu de cheio o Brasil. Atingiu e não poderia ser diferente, porque o Brasil não é uma ilha, Então, somente o PT tentou passar essa imagem para a população, para que o sistema econômico, o sistema bancário não tivesse, como eles mesmos falam, uma evasão. Mas só que é impossível, dentro de uma economia globalizada, hoje, onde você respira no Japão, se sente aquele ar aqui, Então, a economia é toda entrelaçada, porque os países, eles tanto exportam como importam, às vezes mais do que exportam. Então, o reflexo de uma crise num país, em especial no coração do sistema capitalista, os Estados Unidos, é impossível imaginar que os outros países ditos periféricos ou de terceiro mundo, como o Brasil, não iria sentir uma crise. O que aconteceu é que o governo brasileiro segurou o máximo que pôde com o acréscimo de juros, a ampliação de juros, carga tributária, maquiou, porque nós estávamos vivendo uma época, às vésperas de um processo eleitoral, Tanto que estava para ser feito o aumento da energia elétrica, dos combustíveis e tal, seguraram tudo, seguraram inclusive até as denúncias de corrupção que já existiam à época, mas seguraram todo o pacote, mas depois do processo eleitoral não teve mais como segurar. E aí o que seria uma marolinha, como você disse, como o Lula falou amplamente, não teve como esconder. Resultado, crise chegou forte no país, muito forte, corte de recursos em todas as áreas, desde a educação, previdência, as áreas sociais, saúde, de modo geral, todas as áreas estão sendo afetadas e agora quem está pagando esta conta caríssima e com juros e correções monetárias é o povo trabalhador. Por isso que o próprio Rebouças sabe muito bem, como coordenador-geral do Sinteste, a greve que assola hoje o serviço público, em especial a educação, mas já tem os previdenciários também e outros setores que estão entrando. E a tendência, e a gente fica triste com isso, porque atinge uma crise que atinge o Brasil, atinge todos nós, a gente não gostaria que o Brasil estivesse passando por uma situação dessa, a gente lamenta, mas é uma situação factual, é um fato. E como os governos, especialmente do PT, não têm uma política, porque eles copiam a política da direita do PSDB, que quando vem qualquer arroxo, eles não diminuem nada o lucro das grandes corporações, o lucro dos grandes banqueiros, sempre quem paga a conta é o povo trabalhador. Então, como eles estão com esta política, quem acaba pagando a conta somos nós, é por isso que a gente tem dito, com Rebouças, a gente tem sempre estado nas ruas, nas atividades, com o sindicato, que a saída não pode ser outra, a não ser a pressão do povo, das mobilizações, das greves, é por isso que não adianta inventar roda, Tem que fortalecer mesmo esses movimentos, porque infelizmente o político só ouve quando o povo está nas ruas. Rebouças, esse modo de produção que se coloca capitalista, a gente vê na Europa é a situação da Grécia, que teve que refinanciar, teve que conversar, e lá a estrutura, o trabalhador lá sofreu por demais, digamos assim. É esse modo de produção que está destruindo o país, o mundo? Sim, o modo de produção capitalista está na sua fase mais aguda, que é a fase imperialista,
E isso o Lênin já colocou há muitos anos atrás, lá no início dos anos 1900, e que nós assistimos agora é o aprofundamento dessa crise, que é cíclica. Ela aumenta, sofre uma baixa, depois volta a ascender. E no período de 2008 a 2014, ela apareceu com força nos países imperialistas, justamente nos países europeus, Estados Unidos. Nós assistimos pela televisão que a casa própria dos americanos teve que ser devolvida ao governo pela falta de condições financeiras dos trabalhadores. Fábricas enormes como a General Motors teve que fechar lá naquele país. E a partir de 2014, mais recentemente, essa crise se deslocou para os países que o vereador Sandro chamou há pouco tempo de países periféricos, né? São os países da América Latina, os países africanos e essas nações mais oprimidas, elas têm sofrido, como o Brasil, nesse período. O ajuste fiscal do governo, Dilma, é um exemplo da superação da crise econômica, que é parte da crise econômica mundial. Sandro Pimentel, você que é vereador, que participa da Câmara Municipal de Natal, participa do parlamento, digamos assim, a gente vê a nível nacional com essa crise, uma briga ferrenha entre o parlamento nacional, a Câmara dos Deputados, e a gente agora vê o Senado também, que chega com a proposta, e Dilma diz que parece que Renan Calheiros é o salvador do mundo. Quem diria, né, que Renan Calheiros seria o salvador da pátria. Dilma se coloca, quer dizer, Eduardo Cunha de um lado, Renan Calheiros e Dilma do outro. Isso não é ruim para a democracia? Quer dizer, o governo está refém do parlamento? Olha, primeiro é importante colocar que eles estão juntos, juntinhos, né? Quem diria, como você mesmo disse, quem diria que o PT ia ter como conselheiro Maluf, Renan Calheiros, Collor e agora procuraram Fernando Henrique? Quem diria, né? Porque eles viram que, de fato, estão cumprindo fielmente a política que vinha sendo desenvolvida pelo PSDB, que não deu certo, que fracassou. Só que o PSDB pegou um período que não era um período de crise, por isso que ainda conseguiu sobreviver. O PT aplicou a mesma política, só que nós estamos vivendo um momento de crise. E quando a crise chega, o que é que os governantes precisam fazer? É como uma família. Você sobrevive com um salário de R$1.000, de repente você perdeu o emprego ou foi trabalhar num outro local que vai ganhar menos, você vai ter que fazer o quê? Reduzir aquilo que é supérfluo, né? Se você comprava um perfume, sei lá, por R$50, você vai comprar agora por 10 ou por 20. Se você ia numa pizzaria no final de semana, agora você não vai mais. Então os governos precisam fazer isto. E a gente vê que no Brasil, os 39 ministérios que existem, ninguém retirou ministério nenhum. Os 136 mil cargos apadrinhados continuam lá do mesmo jeito, intacto. Por quê? Porque tem todo um processo político por trás para viabilizar, que eles chamam de dar governabilidade à atual gestão. Então o governo do PT está refém do PMDB, quem manda hoje no país é o PMDB, com a força que tem o Renan Calheiros, que foi eleito pela presidente Dilma para ser o representante político deste governo, imagina só, né? E aí, na Câmara dos Deputados, ainda tem o maluco do Eduardo Cunha, que tem um poder imensurável também, e aí nessa queda de braço, eles não estão olhando para o povo, de jeito nenhum. Estão olhando para os seus próprios interesses, para o seu umbigo. Quem é que vai perder mais, quem é que vai perder menos, ou melhor, quem é que vai ganhar mais, ou quem é que vai deixar de ganhar menos. E enquanto isso é o povo que está nessa crise, que acaba se refletindo nos estados, nos municípios. Há cerca de 15 dias nós tivemos uma reunião com o prefeito Carlos Eduardo lá na Câmara e ele foi taxativo. Se continuar como está, em outubro, o município não terá dinheiro para pagar a folha de pagamento dos servidores. Para você ter uma ideia, os repasses do governo federal para os municípios caíram agora nos últimos 2 meses em 50%. Sandro, eu só pedi um segundinho para a gente terminar agora esse primeiro bloco. A gente continua falando nessa crise que está atingindo o município. Sim. E esse anúncio realmente que não terá dinheiro para pagar é um anúncio sério que vai atingir milhares de trabalhadores na rede municipal. O Diálogo Rural vai para um pequeno intervalo, nós voltamos daqui a 30 segundos. Continue aí.
Estamos de volta com o programa Diálogo Cultural de hoje, que fala sobre essa crise, essa conjuntura mundial e nacional, com o vereador Sandro Pimentel, do PSOL, e o coordenador-geral do Sinteste-RN, José Rebouças. Sandro, você, no bloco anterior, vinha falando dessa questão da conjuntura municipal e do anúncio do prefeito que não terá dinheiro. Por que isso? Os repasses estão diminuindo? O que está se fazendo? Vai faltar dinheiro por quê? Não, olha, se não há, de fato, a disposição de resolver o problema com outro viés, a não ser o ajuste, a não ser o corte dos setores das políticas públicas, vai continuar dessa forma e pior. A perspectiva, os melhores dos cenários que os principais economistas do país fazem é que, com muito esforço, o Brasil vai começar a sair da crise em 2017. A gente está em 2015 ainda, tem 2016 todinho de sofrimento. Então a Constituição Civil está paralisada, o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, que era a menina dos olhos do governo Dilma, estancou os repasses, tanto que aqui, só em Natal, para você ter uma ideia, são 25 mil desempregados. Existe um débito imensurável que o prefeito Carlos Eduardo chegou a admitir num vídeo que circulou na internet, que a prefeitura tem uma dívida de 300 milhões de reais. E como é que vai pagar isso? Se a própria prefeitura envia projeto para a Câmara, que a gente foi contra, mas perdeu, de aumento de gratificação em 160%. Quando você tem que cortar, aí você beneficia os seus apaniguados de indicações políticas. E é claro que é como o lençol curto, né? Você tem um orçamento ali, se você tira de um canto, se você acrescenta num canto, vai faltar no outro. Aí descobre os pés. Aí onde é que está faltando? Na saúde, que está faltando gás, está faltando esparadrapo, a saúde está de mal a pior. Agora o Hospital Maria Alice estava também passando por uma crise, próximo a fechar. Se você olha, na educação não é feito nenhum melhoramento na estrutura física das escolas. Aquele projeto que nós aprovamos enviesado, minimizado, porque o prefeito acabou levando para lá e trazendo e diminuiu o projeto do passe livre só para as crianças do ensino básico, mesmo assim ainda não foi colocado em prática, ou seja, não tem nada no município, as obras estão paralisadas, as nossas emendas parlamentares, que são recursos e finanças, porque às vezes você garante o orçamento, mas acaba não garantindo o financeiro. Nós garantimos o financeiro também. Então, por exemplo, tem uma emenda minha, no valor de 271 mil reais, que estava fazendo uma espécie de uma pista de caminhada, numa praça, num bairro periférico. O que é que aconteceu? Parou. Está tudo parado, porque a prefeitura não paga as empresas e as empresas vão lá e param o trabalho, né? As iluminações, reposição de lâmpadas, está tudo parado. Natal está completamente paralisado, a cidade cheia de buraco. Nós estamos voltando a ficar no mesmo nível ou pior do que a administração da prefeita Micarla. E o prefeito foi muito claro quando ele anunciou para a gente lá na Câmara, se continuar como está, em outubro, não vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento dos servidores. Rebouças, você tem alguns números aí para mostrar para a gente sobre essa questão dessa crise aí. Que números são esses? Os números que o vereador Sandro apresentou do Natal é uma realidade também nacional. Por exemplo, nós da UFRN ouvimos há poucos dias da administração central que haverá um corte de 10% nos investimentos de custeio capital na universidade, que é a realidade da universidade brasileira. Em nível nacional, esse fenômeno do ajuste fiscal, ele tem causado 308 mil nos últimos 12 meses. Desemprego. 308 mil demissões. Demissões, né? Família, cada pessoa dessa tem uma família com 4, 5 pessoas, multiplica isso aí, vai dar o quê? 1.500. 1.500.000. Só nas montadoras foram 20 mil demissões, 20 mil desempregados. Na autopeças, né? Na Constituição Civil, se aqui no Rio Grande do Norte, 25 mil, nível nacional 224 mil, só de outubro para janeiro, no espaço. Contando assim, entre demissões e familiares, dá quase 3 milhões de pessoas. Então, esse é o resultado dessa política. Você está dizendo, desculpa, Rebouças, de outubro a janeiro, nós estamos em agosto. Então, essa crise aumentou de lá para cá. Então, com certeza, multiplicou esse número de demissões. Ou seja, eles descarregam a crise sobre as costas dos trabalhadores. E só o PT não vê isso? O PT, ele vê. Vê porque as pessoas que estão lá não são
não são neófitas não, na política, não são inexperientes, são todas pessoas, como diz lá no meu interior, passada na casca do alho. Então são pessoas que têm experiência, tem muitos profissionais técnicos com qualidade, eles veem isso. Agora, eles veem, sabem como resolver. Agora, não querem resolver da forma que deveria, que é olhando com o horizonte da perspectiva do fortalecimento das políticas públicas. E isso eles não querem. Querem fortalecer o seu próprio caixa, porque, afinal de contas, as eleições já estão chegando aí e os caixas precisam estar gordos para eles poderem reeleger os seus. Partindo do princípio, Rebouças, que nós temos que conhecer o nosso erro para depois mudar, você acha que o PT não está reconhecendo o erro, por isso não está tendo uma política de mudança? Além de não reconhecer o erro, o PT optou por uma política, que é uma política econômica que atenda aos interesses dos empresários, né? Dos mega empresários brasileiros, porque foram eles que financiaram as campanhas. Várias empresas, empresa X, na área de carnes, financiou mais de 20 milhões, empresas Y, na área bancária, mais de 20 milhões para a campanha, então eles estão recebendo esses recursos de volta agora. E para isso o governo tem que sangrar os investimentos, as políticas sociais, para poder cumprir esses débitos, né, com os empresários, que são os inimigos dos trabalhadores. Bom, o Diálogo por Agora vai para o seu segundo intervalo. Nós voltamos daqui a 30 segundos, continuando com esse tema sobre essa crise mundial que está atingindo aqui o município de Natal. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a crise mundial que está afetando o estado do Rio Grande do Norte e o município de Natal, com o vereador Sandro Pimentel do PSOL e o coordenador-geral do Sinteste RN, José Rebouças. Sandro, nesse período que se vem colocando agora, outra discussão que se vê muito na Câmara e recentemente está se colocando isso, é a questão sobre o transporte público coletivo, que esse não é uma crise de agora não, essa crise já vem de muito tempo, de muitos prefeitos, muitas prefeituras atrás, muitos governantes não deram a devida importância e a Câmara assumiu esse debate e aprovou, derrubou 5 vetos do prefeito. Como é que está esse processo? Agora vai para a licitação realmente? Como é que está sendo essa, digamos, esse queda de braço entre a Prefeitura e a Câmara Municipal? Alexandre, olha, sendo honesto, eu não acredito, me desculpe, me perdoe, você que está em casa assistindo, eu não posso estar errado e tomara que eu esteja muito errado, mas eu não acredito que esta licitação vai ser posta em prática. Eu não acredito que as empresas, com a força que tem do setor dos transportes, vai topar qualificar o sistema de transporte Natal. Porque nós fizemos a nossa parte enquanto vereadores, né? Eu, por exemplo, fui o vereador que mais apresentou emenda e o vereador que mais aprovou emendas também. Inclusive, uma delas que trata da obrigatoriedade do transporte ter um motor traseiro para diminuir o ruído, o barulho para o trabalhador que ali está, o rodoviário, o aquecimento, o ruído, etc. O câmbio automático e o ar-condicionado foram emendas de nossa autoria. Claro que isso vai ser gradual, né? Não vai ser estanque 100% de uma só vez. E já abro parênteses, porque toda vez que eu falo isso, alguém já pergunta. Antes que você pergunte, eu quero roubar a sua pergunta. Isso vai onerar o preço da passagem? Não, nós tivemos a preocupação também de fazer isso. Nós colocamos uma emenda, aprovamos uma emenda onde diz que dentro do Fundo Municipal de Transporte Coletivo, que é um valor altíssimo, vai ser um fundão, vindo de diversas arrecadações, diversos tributos, impostos, taxas, etc., 30% desse valor poderá ser utilizado para custear parte do recurso da passagem, ou seja, para ser subsidiado. Você amortizar esse preço final. Amortizar. Então, nós vamos ter um transporte de mais qualidade. É claro que deve ter um acréscimo na passagem, mas esse acréscimo já houve agora, porque o prefeito Carlos Eduardo tem assumido o compromisso, mas o que ele escreve não vale nada. Ele assumiu o compromisso de que não aumentava a tarifa da passagem enquanto o sistema não passasse pelo processo de licitação. E o sistema não passou, e repito, não alimenta nenhuma expectativa que vai passar nesta gestão, pelo menos, e aumentou o valor. Então, qual a justificativa que teria, por exemplo, em aumentar? As pessoas dizem, mas vai melhorar a qualidade. Aí eu contraponho dizendo o seguinte, Rebouças. Quando os ônibus, a empresa, tiraram os cobradores,
Deixaram só certo? os Diminuiu o motoristas. custo, não foi? Era para ter baixado o valor da passagem. Não baixou. Pelo contrário, a qualidade continua pior. Não sei se vocês sabem, mas aqui na Natal a gente não tem ônibus. Todos os transportes coletivos são com carroceria de caminhão, por isso que são péssimos, duros, desconfortáveis. E continuou o aumento do mesmo jeito, né? Então eu não tenho expectativa de que nessa gestão a licitação aconteça e que o sistema melhore. Mas a gente espera que, e torce para que aconteça e que Natal possa ter aquilo que tanto espera, que é uma licitação que nunca houve, alguns dizem faz 20 anos, não, nunca houve licitação do transporte coletivo em Natal. A gente espera que aconteça e que de fato Natal tenha o serviço à população, tenha o serviço de transporte que ela anseia, que ela merece e que ela precisa. Rebouças. Vereador, ainda sobre transportes, né? A população está reclamando aí na televisão, principalmente os idosos que estão preenchendo um formulário durante a viagem. Como é que você está vendo isso? Não, é péssimo, Rebouças. Olha, parada de ônibus não tem, né? Só para lembrar que na época da Copa, estava destinado recurso da Copa do Mundo para fazer as paradas de ônibus. A Copa já foi embora faz mais de um ano e nada. É muita enrolação. Aí agora eles inventaram mais isso, para dificultar a vida do idoso e do estudante que tem o direito de pagar a meia passagem em dinheiro, apresentando apenas a carteira de estudante. Para dificultar todo esse processo, aí eles inventam mais isso, ou seja, o tempo de ônibus, o tempo nas paradas aumentam e não tem nenhum ônibus a mais. Inclusive, vou estar fazendo essa semana um pronunciamento na Câmara. Vamos tentar convocar a secretária municipal de transportes para vir à Câmara dar explicações sobre isso, porque o Setune diz uma coisa que foi ordem da Secretaria de Transporte. E a Secretaria de Transporte diz que não. Diz que basta anotar o nome e o endereço. Somente isso. Não, ou melhor, o nome e a data de nascimento. Que já é um transtorno Que já horrível, é um né? transtorno. Mas eles alegam porque pode haver, não é, algum operador do sistema, algum trabalhador rodoviário não preenchendo, poderia burlar o processo. Em outras palavras, o empresário teme que o motorista coloque dinheiro no bolso. E quem paga o pato é o trabalhador e a trabalhadora e a população que está ali, que aumenta muito mais. Se o tempo do percurso era meia hora, vai ser uma hora e meia, 2 horas dentro daquelas latas quentes. Sandro, vereador Sandro, você falou uma coisa muito certa sobre essa questão de você quase não acreditar que será colocado nesse mandato, até porque termina o ano que vem. Sim. O mandato do prefeito. E essa questão da passagem do ônibus. A Câmara Municipal seria o órgão realmente para fiscalizar, para que a prefeitura exerça a sua função, já que foi aprovada uma lei, fiscalizar e pressionar. E a justiça, como você faz? Você se colocou na questão da passagem, não teve uma resposta positiva. Você acha que a justiça também é um viés ou está se mostrando ineficiente nesse caso? Olha, eu acho que o primeiro viés é a população. A população precisa se mobilizar. Os estudantes, os trabalhadores, precisam participar das atividades de rua, se manifestar, dizer eu não estou satisfeito. Porque a partir do momento que a população usuária, que é pagante desse valor caro e tem um sistema péssimo, ela não se motiva, ela não se mobiliza, ela não se resigna, então vai ficando. Nós fazemos a nossa parte, fiscalizar. Eu acho que a justiça pode e deve cumprir com um papel importante, mas não um papel superior ao que deve cumprir a população. Não é por isso que a gente buscou a justiça. Não é que a nossa ação ela tenha sido desfavorável, a minha crítica, que eu continuo a criticar, é porque a gente não teve a resposta. Não é? A justiça ela é paga para isso. Né? As pessoas que ali estão não são intocáveis, são servidores públicos que ganham muito, mais de 30 mil para isso. Então, precisa dar resposta. Então, a minha crítica foi essa. Não é? A justiça não deu resposta, a gente fez recurso e estamos esperando o Tribunal de Justiça, o mais rapidamente possível, julgar a nossa ação. Mesmo que julgue, se achar que a ação não é procedente, indefira. Mas é necessário que julgue. Mas, repito, acho importante o viés jurídico, a nossa pressão na Câmara, mas nada supera a importância do povo na rua. Vereador Sandro Pimentel, do PSOL, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Eu agradeço mais uma vez e quero aqui de público trazer um reconhecimento e um elogio ao Sinteste com esse programa de Diálogo Plural. Poucas televisões têm a coragem de pautar temas políticos importantes para a população como esse. Então, quero deixar aqui os nossos
Parabéns ao Sinteste e à sua atual direção. José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Rural. Obrigado. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Rural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.